Olá, tudo bom? Eu estou aqui dando continuidade nessa nossa playlist, você pergunta, eu respondo. E aí eu estou com uma dúvida da nossa aluna, Gabriela Gonçalves. Ela fez uma pergunta que eu diria que vai ter que valer vários vídeos e se transformar até numa aula depois. É o seguinte, a pergunta dela foi assim: eu trabalho numa empresa e a gente tem obras, a obra deles são obras do tipo elétricas, tá certo? Trabalham com SPDA, trabalham com subestação, com montagem de sistemas, etc. Então, prestam serviço para grandes empreendimentos, né, para indústrias, etc. Tá certo? E aí ela fez uma pergunta que, apesar da realidade dela ser na engenharia elétrica, isso tem muito a ver com o pessoal da mecânica, da civil também e assim por diante. E a pergunta foi assim, ó: eu tenho um orçamento, esse meu orçamento ele é muito resumido na hora que eu olho para o planejamento, né? Os itens do orçamento são itens que não espelham realmente o processo produtivo, né? O processo de execução, né? Vamos chamar de EAP, você que me acompanha já deve conhecer, ou então você pode ver aí nos conteúdos dos vídeos que a gente tem, aquela estrutura, né? Então a estrutura do orçamento é muito, muito diferente do que vai ser uma estrutura do planejamento para executar essa obra, tá certo? E aí ela levantou a seguinte questão, né? Eu preciso, por exemplo, dar pesos dentro do que eu estou planejando para medir e vincular o orçamento. Na verdade, ela tem lá na empresa um processo em que, para traduzir o avanço que está sendo medido via o planejamento para o orçamento, tem uma questão de peso. Quem também já me acompanha em outros conteúdos sobre custos, etc., sabe que eu sempre oriento que se procure fazer um orçamento, na medida do possível, o mais executivo que você puder, ou seja, o mais parecido com o processo de execução. Isso nem sempre é possível. Ou então, fazer um orçamento que ele possa ser posteriormente desdobrado no planejamento. Vou dar um exemplo para facilitar o pessoal da civil. Tem um orçamento que eu tenho fundações, estrutura, sei lá, instalações, vedações, etc. Digamos que o meu orçamento precisou ser fechado assim, beleza. Mas eu posso, de repente, pegar fundações e desdobrar estrutura e desdobrar, né, pavimentos, locais, tipos de peça, etc, assim por diante. Mas nem sempre isso é possível e no caso deles isso não era possível, né? Esse desdobramento não dava certo. A gente tem que trabalhar de outra forma, então a ideia é pegar as fases que foram contratadas pelo cliente, né? Por exemplo, a parte de engenharia, suprimentos, execução em si, comissionamento, tá certo? Cada fase dessa tem um percentual medível, digamos assim, tem uma fração do contrato total. E dentro dessas fases eu tenho vários trabalhos que eu preciso de alguma forma ponderar em termos de valor monetário, né? Em termos de referência para o orçamento. Então, voltando à dúvida dela. Eu tenho um orçamento que é muito diferente da minha estrutura de planejamento. Tenho organizado por fases, essas fases representam percentuais do meu contrato total. E eu preciso encontrar uma maneira de, na hora que medir o planejamento, encontrar um valor de cobrança, né? Um valor do contrato para poder apresentar ao cliente e que seja algo que faça sentido para mim, para o cliente, que ele olhe e não conteste, digamos assim. Ok? Entendeu a dúvida? Então, é um item muito sério e muito complexo, de certa forma, no caso dela, né? Porque ela não pôde seguir aquelas duas possibilidades que eu comentei, né? A estrutura do orçamento já ser executiva ou a estrutura do orçamento ser desmembrável, né? Para que a gente só possa, a partir daí, detalhar o planejamento e automaticamente, entre aspas, ele praticamente automaticamente, de forma automática, eu estaria agregando a informação para o orçamento. Solução para ela: realmente a gente precisa encontrar uma forma que pode ser feita. Não sei, eu não vou dizer aqui sistemas, porque eu não conheço sistemas que façam isso. Se você conhecer, por favor, comente aí, vai ser importante para nós, né, para todos nós. Se você puder comentar algum sistema que ajude na ponderação de pesos, na hora entre planejamento e orçamento. Mas você pode fazer isso no Excel, pode fazer isso no MS Project, né? E aí eu mostrei para ela como poderíamos, e montamos juntos uma ideia inicial dessa medição. Então eu vou poder medir no Project quanto por cento eu fiz num determinado serviço. Esse serviço tem um peso, então ele vai computar um valor, né? Um avanço, digamos assim, para referenciar no orçamento e na cobrança ao cliente da medição do todo, mas ele está dentro de uma fase que representa, por exemplo, 60% do contrato. Então, pronto, esse é o valor
que eu estou conseguindo nessa fase do contrato, tá certo? Resumidamente falando, respondendo a pergunta, até para compartilhar com vocês, como é que eu faço isso? Eu tenho que entender a lógica do contrato, tenho que entender e definir em conjunto com o cliente os pesos numa ótica de valor, né? Valor que eu estou dizendo é financeiro mesmo, né? Mas não precisa ser muito detalhado, né? Você pode definir, por exemplo, esse aqui tem um peso 10, não, esse outro eu acho que tem um peso, vamos chegar à conclusão, vamos analisar aqui, não, vamos considerar que ele tem o dobro do esforço ou o dobro do custo, peso 20, esse aqui tem um peso 30, esse outro também tem peso 10, esse também tem peso 20, e aí você pode colocando esses pesos e existe uma matemática que vai nos fazer consolidar tudo isso. Não dá certo nesse vídeo de resposta da dúvida comentar sobre isso, então assim, em outro vídeo, provavelmente na outra playlist, eu vou, ou num vídeo específico, eu vou mostrar um exemplo disso para todos nós, tá bom? Porque eu acho que, de certa forma, isso é uma situação que não é tão incomum, né? Várias pessoas vivem esse tipo de necessidade. Comenta aí, comenta também se você já viveu essa necessidade de definir pesos para serviços, para poder viabilizar uma medição de avanço físico, né? Se foi fácil, foi difícil, se você fez isso num sistema, se você fez isso no Excel, se você fez isso no MS Project, tá bom? Como é que você fez? Mas o caminho é esse, né? Tem uma matemática dos pesos para a gente poder encontrar o valor da medição e isso tem que estar de acordo, alinhado, né? Isso tem que estar alinhado com o cliente que nós estamos atendendo com essa nossa obra. Tá legal? A Gabriela, inclusive, está botando isso em prática, né? A gente precisou ir pela complexidade para uma mentoria mais específica, né? Mas aí é outra situação, porque é um atendimento bem pontual. É pontual no sentido de ser específico para a realidade das obras da empresa dela e também pontual porque é focado numa determinada situação que nós estamos, aliás, que a gente já resolveu juntos, ela já está implementando e já está dando certo, né? E fico devendo, assim, não é nem devendo, eu me comprometo com vocês, vamos detalhar mais isso, tá bom? Comenta aí se você acha que é interessante também, tá certo? Se você acha que vale a pena eu mostrar um caso matemático disso, a gente faz isso usando o Project e pode extrapolar para um Excel, né? E aí a gente vai discutindo e a partir das dúvidas de vocês, vamos trazendo mais ideias, vamos comentando coisas que eu ainda não tinha comentado, né? Que precisam ser resolvidas, ser solucionadas, ser endereçadas. Tá joia? Esse quadro é muito bacana, se você quiser participar, mande sua dúvida, né? Coloque aí sua observação. Você pode me encontrar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e mandar essas dúvidas na medida do possível, dependendo do contexto. Eu tanto respondo aqui na playlist, como se for o caso, a gente de repente cria até uma aula específica, né? Ou num caso, eu não vou chamar de extremo, mas num caso até ainda mais que vai precisar de mais base ou mais aplicação, a gente cria um curso específico para isso e de repente você que sugeriu até ganha o curso, né? É justo, você que sugeriu ganhar o curso. Tá joia? Grande abraço, se inscreve se gostou, né? Se está gostando dos conteúdos, se inscreve, também pode ser no Instagram, YouTube, LinkedIn. Se inscreve, curta e compartilha, tá legal? Grande abraço, valeu!